Imagine só, o dia 17 de janeiro marca o nascimento de uma das mentes mais brilhantes que já iluminaram a história, o inesquecível Benjamin Franklin. Um verdadeiro tesouro da humanidade, cuja trajetória começa em 1706, numa pequena e movimentada colônia que hoje conhecemos como Massachusetts. Naquela época, a capital da Baía de Massachusetts era apenas um punhado de casas e sonhos, onde o jovem Franklin dividia um modestíssimo lar de 2 cômodos com seu pai, Josiah, um homem de fibra e determinação. Mas a história dessa família extraordinária começa bem antes, do outro lado do Atlântico. Josiah Franklin nasceu em 1657, em Acton, uma pitoresca vila inglesa no condado de Northamptonshire. Vindo de uma linhagem de protestantes trabalhadores, sua família sempre se destacou pela inteligência aguçada e uma criatividade que parecia brotar naturalmente. Josiah, desde cedo, mostrou-se um espírito livre, insatisfeito com as limitações de sua terra natal. Na década de 1670, com a coragem de quem busca horizontes mais amplos, deixou Acton rumo a Banbury, em Oxfordshire, onde se estabeleceu como tingidor de seda e tecidos. Porém, mesmo ali, as oportunidades pareciam aquém do que ele almejava. Foi então que, com a visão de quem enxerga além do óbvio, Josiah voltou seus olhos para o novo mundo. Em 1683, com a esposa e o filho pequeno, embarcou rumo a Massachusetts, onde a promessa de uma vida melhor brilhava como um farol. Em Boston, encontrou seu lugar como chandeleiro, sim, aquele que fabricava velas e sabão a partir de gordura animal. Não era o ofício dos sonhos, mas era um começo. Infelizmente, a tragédia bateu à porta. Sua primeira esposa faleceu após dar à luz o 7º filho, em 1689. Mas Josiah não era homem de se abater. Em 1689, casou-se novamente, dessa vez com Abia Folger, uma mulher tão notável quanto encantadora. Nascida em 1667, Abia era filha de Peter e Mary Folger, figuras respeitadas entre os protestantes flamengos que séculos antes haviam buscado refúgio na Inglaterra para escapar das perseguições religiosas. Seu sangue carregava a resiliência de quem sobreviveu a tempos sombrios, e foi essa força que ela trouxe para o novo lar ao lado de Josiah. Juntos, eles formaram uma família vibrante. E foi nesse contexto, em 1706, que chegou ao mundo Benjamin, o caçula, um menino de inteligência precoce e uma curiosidade que não conhecia limites. Desde pequeno, ele se destacava, líder natural entre os irmãos, adorava brincar às margens do rio Charles, onde sua mente inventiva já dava mostras de genialidade. Com pedaços de madeira criou hélices rudimentares que o impulsionavam na água com uma velocidade impressionante. E as pipas? As pipas eram sua paixão. Chegou até a combinar os 2 prazeres. Deitado de costas numa lagoa, deixava o vento puxar sua pipa enquanto ele flutuava, numa cena que já anunciava o gênio que viria a ser. Para Josiah, a educação era a chave que abria todas as portas. Em sua casa, os livros eram companheiros constantes, e as conversas à mesa giravam em torno de ideias inovadoras e úteis. Benjamin, ávido por conhecimento, absorvia tudo como uma esponja. Aos 8 anos foi enviado à Boston Latin School, onde seu talento floresceu rapidamente. Em pouco tempo já estava no topo da classe, pronto para avançar. Mas o destino tinha outros planos. Josiah, embora orgulhoso, percebeu que o temperamento questionador e independente do filho não se encaixava no caminho do clero, como inicialmente imaginara. Sem se abater, Josiah buscou alternativas. Benjamin estudou aritmética por 1 ano na Academia de George Brownell, mas aos 10 anos, a realidade bateu à porta. A família precisava de sua ajuda. Foi então que ele começou a trabalhar na oficina do pai, entre caldeirões de gordura borbulhante e o cheiro forte do sabão. O menino detestava aquele ambiente sufocante, especialmente a tarefa monótona de cortar pavios. Sonhava com o mar, com aventuras, mas Josiah, sábio, sabia que seu filho precisava de algo mais alinhado com suas habilidades. Com paciência, levou Benjamin para conhecer os artesãos da cidade, ourives, ferreiros, relojoeiros. Cada visita era uma lição, uma janela para um mundo de possibilidades. E foi assim, aos 12 anos, que ele descobriu sua verdadeira vocação, a impressão. Seu irmão James, recém-chegado de Londres com uma prensa e sonhos ambiciosos, ofereceu-lhe um aprendizado. Benjamin não hesitou. Naquele momento, algo dentro dele clicou. Havia encontrado seu lugar no mundo. E que momento para florescer! O século XVIII era uma era de transformações radicais, um período em que a razão começava a desafiar dogmas seculares.
Depois de séculos de guerras religiosas, desencadeadas em grande parte pela Reforma Protestante de 1517, quando Martinho Lutero, um monge agostiniano, ousou questionar as corrupções da Igreja Católica, a Europa e, consequentemente, as colônias americanas respiravam ares de mudança. Era a era do Iluminismo, e Benjamin Franklin, com sua mente brilhante e seu espírito indomável, estava prestes a se tornar um de seus maiores expoentes. O cansaço das guerras de fé havia esgotado a paciência de uma geração. O ódio religioso, antes inflamado por disputas teológicas e perseguições, já não encontrava eco em corações que ansiavam por respostas além dos púlpitos. A Europa, e com ela as colônias além-mar, voltava-se para um novo horizonte, não mais a submissão cega à autoridade divina, mas a busca incansável pelo conhecimento. E foi nesse solo fértil de questionamentos que a revolução científica floresceu, impulsionada por uma invenção que mudaria o curso da história: a prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg, criada em 1440. Imagine só, um único artefato mecânico capaz de multiplicar ideias, democratizar o saber e desafiar os grilhões da ignorância. Era a alvorada de uma era em que a razão, não a revelação, ditava os caminhos do progresso. No coração desse renascimento intelectual, filósofos ousados erguiam as bases do iluminismo. René Descartes, com seu penso, logo existo, desafiava os alicerces do conhecimento. Thomas Hobbes e John Locke dissertavam sobre a natureza humana e os limites do poder. David Hume desmontava os dogmas com sua navalha cética, enquanto Voltaire, com sua ironia afiada, expunha as hipocrisias do antigo regime. Todos eles, unidos por uma convicção inabalável: a humanidade poderia, sim, decifrar os mistérios do universo através da lógica, da observação e da experimentação. Não era mais questão de fé, era uma questão de método. E que método glorioso! A ciência, com suas descobertas eletrizantes, tornava-se a nova religião dos homens livres. Francis Bacon, com seu empirismo rigoroso, abria portas para a investigação sistemática. Isaac Newton, ao desvendar as leis da gravitação, provava que até os céus obedeciam a equações matemáticas, e John Bartram, o botânico pioneiro, catalogava as maravilhas da natureza americana com um zelo quase devocional. Não menos brilhantes, Gottfried Wilhelm Leibniz com sua genialidade polímata, e o próprio Benjamin Franklin, sim, aquele Franklin, estavam prestes a inscrever seus nomes nessa galeria de gigantes. Porque o iluminismo não era um clube fechado de eruditos europeus, era um movimento vivo, pulsante, que atravessava o Atlântico e encontrava em solo americano um terreno ainda mais propício para suas sementes. E foi nesse caldeirão de ideias que Benjamin Franklin mergulhou de cabeça, ainda adolescente. Aos 12 anos, quando outros meninos brincavam de soldadinhos de chumbo, ele já trabalhava na tipografia do irmão, James, no coração de Boston. Mas não se engane, aquele não era um mero emprego. Era um portal. Entre as prensas barulhentas e o cheiro de tinta fresca, Benjamin tinha acesso a um tesouro inestimável: jornais, panfletos, livros e manuscritos que chegavam de todos os cantos do mundo conhecido. Cada página impressa era uma lição, cada debate nas colunas dos periódicos, uma aula de retórica e pensamento crítico. E ele, ávido como poucos, absorvia tudo. Rapidamente o jovem aprendeu as artes da tipografia, compostura, impressão, encadernação. Mas seu verdadeiro dom era outro: a palavra. Enquanto seus dedos dançavam sobre os tipos de chumbo, sua mente devorava os ensaios de The Spectator, a publicação britânica que, com elegância e ironia, retratava os costumes e as contradições da sociedade. Franklin não se contentava em ler, queria escrever, e assim, às escondidas, começou a forjar seu estilo. Copiava trechos dos mestres, reescrevia-os à sua maneira, comparava, aprimorava. Era um exercício solitário, mas metódico, quase científico. Porque para ele, a escrita não era um dom divino, mas uma habilidade a ser dominada, como a matemática ou a física. Foi então que, em 1721, uma oportunidade se apresentou. James Franklin, seu irmão mais velho, havia assumido a edição do New England Courant, o jornal audacioso que desafiava as autoridades com sua linha editorial independente. Benjamin, ainda um aprendiz, viu ali sua chance. Com a cautela de quem sabe que o poder não perdoa insolências, ele redigiu seu primeiro ensaio, uma crítica sutil, mas mordaz, aos costumes da época, e, para evitar represálias, assinou com um pseudônimo, Silence Dogood, uma viúva fictícia cuja voz carregava a sabedoria discreta de quem observava o mundo sem ser notada. O estratagema funcionou. O texto foi publicado e o sucesso foi imediato.
Os leitores de Boston devoraram as palavras da misteriosa senhora Dogood, encantados por sua perspicácia e humor. Benjamin, então com apenas 16 anos, havia descoberto algo revolucionário. As ideias, quando bem articuladas, tinham o poder de mover pessoas, e até de irritar os poderosos. Nos meses seguintes, ele escreveu mais 14 ensaios sob o mesmo disfarce, cada um mais afiado que o anterior, até que em outubro de 1722, a farsa foi descoberta. James, furioso por ter sido enganado, proibiu o irmão de continuar, mas o estrago, ou melhor, o progresso, já estava feito. Aqueles textos não eram apenas exercícios literários, eram armas. Franklin aprenderá na prática como usar a palavra para expor hipocrisias, questionar autoridades e, acima de tudo, persuadir. E essa lição ele levaria para o resto da vida. Porque em um mundo onde a imprensa era um novo campo de batalha, quem dominava a arte da comunicação detinha um poder maior que qualquer exército. Mas a história de Benjamin Franklin não seria feita apenas de triunfos. Em 1722, o Koran enfrentaria sua maior crise. Um artigo especialmente incisivo, desta vez assinado por James, criticou o governo colonial por sua inação diante dos ataques piratas que assolavam as rotas comerciais. A resposta foi brutal. As autoridades prenderam James por sedição sem julgamento e proibiram a circulação do jornal. Por 3 semanas, a voz independente de Boston foi silenciada. Franklin, então com 17 anos, viu de perto o preço da insubordinação. Mas em vez de se intimidar, entendeu uma verdade fundamental. A liberdade de expressão não era um direito concedido. Era um território a ser conquistado, dia após dia, linha após linha. E ele estava apenas começando. A solução veio com a astúcia que só os jovens audaciosos possuem. Enquanto James Franklin permanecia preso pelas correntes da censura, Benjamin agiu nas sombras. Com um sorriso irônico nos lábios, ele recuperou a prensa clandestinamente e devolveu-a ao seu lugar de direito, não por obediência, mas por estratégia. Se querem nos calar, que paguem o preço, parecia dizer cada movimento calculado daquele adolescente. E o preço eles pagaram. As autoridades, pressionadas pela crescente insatisfação popular, foram obrigadas a libertar James. Mas havia um detalhe cruel: a liberdade do irmão não incluía a de Benjamin. Seu contrato de aprendizagem, assinado aos 12 anos, ainda o prendia por mais alguns anos de servidão. Era uma armadilha disfarçada de concessão. James, livre para imprimir suas verdades, não tinha como sustentar o irmão. Benjamin, com os olhos cheios de projetos e as mãos cheias de cicatrizes, algumas deixadas pelas surras do irmão mais velho, outras pela tinta e pelo chumbo das letras, entendeu que a liberdade não seria dada, nem mesmo negociada. Ela teria que ser tomada. Vendeu o que podia, livros, ferramentas, até a camisa que usava no corpo se fosse necessário. Cada objeto trocado por moedas era um passo mais perto da fuga. Em segredo, reservou passagem num navio com destino a Nova York, uma cidade onde as oportunidades, diziam, eram tão vastas quanto o horizonte marítimo. No dia 25 de setembro de 1723, com apenas 17 anos e uma mala cheia de sonhos furados, Benjamin Franklin embarcou rumo ao desconhecido. Não havia despedidas pomposas, nem promessas de retorno. Só a certeza de que se ficasse sua voz e seu futuro, seriam enterrados sob as regras de um sistema que não tolerava insurgentes. Nova York o recebeu com o mesmo frio indiferente que recebia qualquer forasteiro. Mas Benjamin não era qualquer um. Com a determinação de quem já havia enfrentado a censura e a violência, procurou o único homem que poderia entendê-lo, William Bradford, um impressor cujos editoriais ecoavam as mesmas críticas que James ousara publicar em Boston. A esperança durou o tempo de uma conversa. Bradford, simpático mas pragmático, não tinha trabalho para oferecer. Tente a Filadélfia, sugeriu, como se indicasse não uma cidade, mas um destino escrito nas estrelas. E assim, com a teimosia de quem já havia perdido tudo menos a fé em si mesmo, Benjamin seguiu viagem. A Filadélfia, com suas ruas de paralelepípedos e seu ar de cidade em construção, parecia o lugar perfeito para reinventar-se. Lá, encontrou Andrew Bradford, filho de William, que ironia do destino, também não tinha vagas. Mas a Filadélfia tinha algo mais valioso, Samuel Keimer, um impressor medíocre, mas com uma tipografia funcionando. Era pouco, mas era um começo. Não demorou para que Benjamin, com seu talento natural para as letras e um carisma que conquistava até os mais céticos, se tornasse indispensável. Os clientes de Keimer passaram a pedir por ele. Os funcionários a admirá-lo.
E foi numa daquelas noites de trabalho, entre folhas de papel e tipos móveis, que ele conheceu Sir William Kieft, governador da Pensilvânia. Kieft, um homem de mundo com olho para reconhecer ambição, viu em Benjamin não um simples aprendiz, mas um futuro líder. Você tem o fogo que falta a muitos, disse-lhe o governador, entre taças de vinho em uma taverna iluminada por velas. E eu posso ajudá-lo a acendê-lo. As promessas foram generosas. Apoio para abrir sua própria tipografia, cartas de recomendação, até um jantar em sua residência. Benjamin, embriagado não pelo vinho, mas pela possibilidade de finalmente ser dono do próprio destino, acreditou. Em abril de 1724, voltou a Boston não como um fugitivo, mas como um homem de negócios em ascensão, portando uma carta de Kieft que supostamente garantiria o apoio financeiro de seu pai. Josiah Franklin, porém, conhecia bem o filho. Sabia que por trás daqueles olhos brilhantes havia não apenas ambição, mas um plano. E um plano sem fundamentos sólidos era para ele apenas um sonho disfarçado. Não darei um centavo para uma aventura, sentenciou. A recusa doeu, mas não surpreendeu. Benjamin já havia aprendido que a decepção era apenas mais um degrau na escada que levava ao sucesso. De volta a Filadélfia, a realidade o esperava com um golpe ainda mais cruel. Kieft, o homem que jurara apoiá-lo, agora hesitava. Preciso de tempo, disse, com a mesma facilidade com que antes fizera promessas. O tempo, Benjamin sabia, era algo que ele não tinha. Sem recursos, sem patrão, sem alternativas, restava-lhe uma última carta na manga, Londres. Era um risco absurdo. Uma viagem transatlântica sem garantias, sem contatos, sem nada além da própria determinação. Mas se havia algo que Benjamin Franklin já provara ser, era um mestre em transformar riscos em oportunidades. Em novembro de 1724, com apenas algumas moedas no bolso e uma lista de suprimentos que Kieft prometera financiar, ele embarcou rumo à Inglaterra. Não como um refugiado, mas como um homem que ia buscar o que lhe era de direito. O navio atracou no Tâmisa na véspera de Natal. Londres, com sua neblina espessa e seu ritmo frenético, não se importava com os sonhos de um jovem colonizador. Mas Benjamin não estava ali para ser notado, estava ali para aprender. E foi entre as prensas de Samuel Palmer, um impressor londrino, que ele encontrou não apenas trabalho, mas uma lição que mudaria sua vida. Conheceu Thomas Denyon, um quaquer que lhe ensinou que a verdadeira riqueza não estava no ouro, mas no conhecimento. E foi Denyon quem, com um sorriso sábio, revelou a Benjamin a natureza do homem que o enviará. Kieft é um mentiroso, meu jovem. Sua palavra não vale o papel em que é escrita. A traição doeu, mas a revelação libertou. Se não podia confiar nos poderosos, então dependeria apenas de si mesmo. E assim, entre noites de estudo, dias de trabalho exaustivo e discussões acaloradas com o amigo James Ralph, um companheiro de infortúnio que dividia seus sonhos e suas dívidas, Benjamin começou a forjar não apenas um ofício, mas uma filosofia. Nas páginas de A Religião da Natureza de William Wollaston, encontrou a ideia que o perseguiria pelo resto da vida, a de que a moral não precisava de dogmas, mas de razão. Que Deus, se existia, se revelava não em sermões, mas na ordem do universo, na curiosidade humana, na busca incansável pelo progresso. Era o nascimento de um deísta, não por rejeição à fé, mas por amor à liberdade. Se a Igreja impunha limites, a ciência e a natureza ofereciam horizontes infinitos. E Benjamin Franklin, com 18 anos, uma cabeça cheia de ideais e um coração cheio de cicatrizes, estava apenas começando a explorá-los. Não era um deus de tronos e castigos que Franklin via, mas um arquiteto divino, um ser que, após tecer a tapeçaria do universo com precisão matemática, confiou sua obra às mãos da humanidade. Ele nos deu a razão como bússola e a liberdade como vento, pensava Benjamin. E se a Igreja insistia em amarrar a fé a rituais e hierarquias, ele preferia a religião escrita nas leis da física, na generosidade espontânea, na capacidade de cada homem ou mulher de ser seu próprio redentor. Foi com essa convicção que, aos 18 anos, tomou uma decisão que mudaria tudo: partir. Não como um fugitivo, mas como um homem que recusa limites impostos. John Watts está procurando um impressor em Nova York, sussurrou o destino por meio de um conhecido. E lá estava ele, entre tintas e tipos móveis, respirando o cheiro de papel e possibilidade. O salário era melhor, as perspectivas mais largas, e pela primeira vez em meses, Franklin sentiu o peso das correntes se soltar. Mas a liberdade, ele logo aprenderia, não era um porto, era uma viagem. Foi em Nova York que conheceu Denyon, um comerciante de Filadélfia cujo sorriso franco escondia a astúcia de quem já navegara muitos mares. Volte comigo, disse o homem, como se lesse o futuro nas entrelinhas de um contrato.
Filadélfia é onde os sonhos ganham forma. Benjamin hesitou não por medo mas por cálculo. Aceitou, mas não sem antes garantir que suas dívidas fossem quitadas com a mesma elegância com que um poeta encerra um verso. Naquela noite, durante um jantar oferecido por Daniel, ele deslizou discretamente sob cada prato o pagamento devido aos credores. A honestidade não é só uma virtude, pensou ao ver os rostos surpresos, é uma estratégia. Julho de 1726. Filadélfia o recebeu com suas ruas de paralelepípedos e o murmúrio de uma cidade que ainda não sabia que seria o berço de uma nação. Franklin, agora com 20 anos, não veio apenas para sobreviver, veio para reinventar-se. E reinventar para ele começava por dentro. Se queremos mudar o mundo, primeiro precisamos dominar nossos próprios demônios, anotou em um caderninho de couro gasto. E assim nasceram suas 12 virtudes, não como mandamentos divinos, mas como ferramentas de um artesão que esculpe seu próprio caráter. Temperança. Coma para viver, não viva para comer. O excesso, sabia ele, era o inimigo silencioso da clareza. Silêncio. Fale apenas o que pode melhorar o silêncio. Palavras vazias eram como moedas falsas circulam, mas não enriquecem. Ordem. Um lugar para cada coisa em seu lugar. O caos era o refúgio dos medíocres. Determinação. Faça o que deve ser feito, custe o que custar. A procrastinação era a traição mais covarde contra si mesmo. E assim seguiu a lista. Frugalidade, porque a riqueza não está no ter, mas no não precisar. Indústria. O tempo perdido é dinheiro jogado ao vento. Sinceridade. A mentira é uma dívida que sempre vem a calote. Justiça. Ferir os outros é ferir a si mesmo. Completa com moderação, limpeza, tranquilidade e, por fim, castidade não por puritanismo, mas por respeito ao próprio corpo e à energia que poderia ser direcionada a coisas maiores. O desejo descontrolado é como um incêndio em uma biblioteca, escreveu. Queima tudo, inclusive a sabedoria. Mas Franklin não era um santo, era um homem. E homens tropeçam. À noite revisava seu caderno, marcando com um ponto preto cada falha do dia. Hoje perdi a paciência com Ralph. Amanhã serei melhor. A humildade, aliás, foi a 13ª virtude que acrescentou mais tarde, como o artesão que percebe que sua obra ainda falta um toque final. Imitar Jesus? Talvez. Mas primeiro, imitar Sócrates, conhecer a si mesmo. A vida em Filadélfia, porém, não era só filosofia. Era tinta nas mãos, negócios a fechar, e a oportunidade que surgiu quando o destino, ou acaso, derrubou seu patrão Keimer. Com a morte do homem, Franklin herdou não só a tipografia, mas a chance de ser seu próprio mestre. Em 1728, ao lado de Hugh Meredith, um colega tão ambicioso quanto ele, fundou sua própria casa impressora. Agora as palavras são nossas, pensou, enquanto ajustava a primeira prensa. Mas Benjamin não se contentava com o sucesso pessoal. Ele queria algo maior, uma república de ideias. E assim nasceu o Junto, ou, como alguns chamavam, o Clube dos Aventais de Couro. Um grupo de artesãos, comerciantes e pensadores que se reuniam às sextas-feiras para debater tudo, de ética à economia, de ciência à política. Aqui não há mestres nem discípulos, declarou na primeira reunião. Só homens livres em busca de respostas. E as respostas, ele sabia, não viriam de cima. Viriam do trabalho, da discussão, da ousadia de questionar. Enquanto a Europa ainda se ajoelhava diante de reis e bispos, na pequena Filadélfia, o jovem impressor estava forjando não só seu destino, mas o de um continente que ainda não sabia que seria livre. Não era apenas um homem de letras, era um arquiteto de possibilidades. Enquanto outros se contentavam em repetir dogmas, Franklin questionava, experimentava, transformava dúvidas em ação. Sua mente não conhecia fronteiras. Se a liberdade de imprensa era ameaçada, ele escrevia com a força de um raio. Se a ignorância sufocava o progresso, criava bibliotecas onde o conhecimento fosse acessível a todos, não apenas aos abastados. Uma nação de leitores é uma nação invencível, diria mais tarde, como se pressentisse que as páginas de um livro poderiam ser tão revolucionárias quanto as balas de um mosquete. E assim nasceu, em 1731, a Library Company of Philadelphia, não por decreto real, mas pela ousadia de um grupo de artesãos, comerciantes e sonhadores que, como ele, entendiam que o saber não deveria ser privilégio de poucos. Paguem uma pequena taxa anual e terão acesso a todos os livros que desejarem, propôs Franklin. A ideia era simples, mas genial: democratizar o conhecimento. Em pouco tempo, a biblioteca se tornou o coração pulsante da cidade, um farol onde as mentes mais brilhantes se encontravam para debater, criar e, acima de tudo, fazer. Mas Franklin não pararia por aí. Se a leitura iluminava as mentes, a ação salvava vidas.
Quando o fogo ameaçou devorar Filadélfia em 1736, ele não se limitou a lamentar, fundou a Union Fire Company, a primeira brigada de bombeiros voluntários das colônias. Um balde na mão de cada cidadão vale mais que 1000 palavras de consolo, declarou, enquanto organizava treinamentos e equipamentos. Não era caridade, era responsabilidade compartilhada. E funcionou. As chamas foram domadas não pela sorte, mas pela união de homens comuns que pela primeira vez entenderam seu próprio poder. A educação, porém, era sua grande obsessão. Em 1749, quando a maioria das colônias ainda via a escola como um luxo para os filhos dos ricos, Franklin fundou a Academy of Philadelphia, o embrião do que se tornaria a Universidade da Pensilvânia. Seu lema? Prático, útil, acessível. Não queria formar teólogos ou aristocratas, mas cidadãos, engenheiros, médicos, inventores. Um país se constrói com mãos hábeis e mentes livres, insistia. E enquanto a Europa discutia latim e teologia, seus alunos aprendiam química, contabilidade e o ofício de governar a si mesmos. Mas nem mesmo um homem como Franklin escapava das sombras. A vida, afinal, não é feita só de vitórias. Em 1730, enquanto suas ideias ganhavam forma, um escândalo silencioso abalou sua casa, o nascimento de William, um filho ilegítimo. Não houve explicações públicas nem desculpas. Apenas ação. Débora, sua companheira de fato, pois o casamento com Rogers era uma farsa abandonada, assumiu o menino como seu. Uma família não se define por papéis, mas por escolhas, parecia dizer seu gesto. E escolheram amar. Juntos criariam Sarah, a filha que sobreviveria, e Francis, o filho que a varíola levaria em 1736, uma dor que Franklin carregaria como uma cicatriz aberta. A perda de Francis o perseguiria. Se a ciência pudesse vencer a morte, escreveu em uma carta nunca enviada. E foi essa dor que o levou a questionar não apenas a medicina, mas a própria existência. Afastou-se do puritanismo rígido de sua infância e abraçou o deísmo, a crença em um Deus racional, não em dogmas. A virtude não precisa de ameaças divinas para existir, argumentava. Sua espiritualidade era prática. Se Deus existia, ele se revelaria nas leis da natureza, não nos sermões dos pregadores. Enquanto isso, a Pennsylvania Gazette se tornava a voz das colônias. Com ironia afiada e uma pena implacável, Franklin desmascarava corruptos, defendia os pequenos comerciantes e, acima de tudo, provocava. Seu ensaio, Uma Apologia pelos Impressores, 1731, foi um manifesto. A liberdade de imprensa é o grande baluarte da liberdade do povo. Não era apenas um direito, era uma arma. E ele a empunhava com maestria. Os poderosos tremiam. O povo, pela primeira vez, sentia que tinha voz. Os maçons o receberam em 1731, não por acaso. Entre os símbolos e rituais, Franklin encontrou algo mais valioso que segredos. Uma rede de homens que, como ele, acreditavam no progresso pela razão. Não somos mexicos, somos construtores, diria um irmão de loja. E construíram. De sociedades literárias a hospitais, de ruas iluminadas a moedas coloniais, cada projeto carregava sua marca. Prático, audacioso, necessário. Mas o mundo ainda não sabia o que viria a seguir. Enquanto a Europa se afogava em guerras dinásticas e a América ainda engatinhava sob o jugo britânico, Franklin olhava para o horizonte. A liberdade não é um dom, é uma conquista, murmurava, enquanto ajustava as lentes de seus óculos. E ele estava apenas começando. O homem não se contentava com palavras, ele as transformava em ação, e o fazia com uma elegância que só os grandes visionários dominam. Não era apenas sobre construir, mas sobre elevar. E quando a comunidade clamava por luz, seja na forma de um almanaque que orientasse o ano, seja de um sistema que unisse as colônias, Franklin respondia com a precisão de um relojoeiro e a paixão de um revolucionário. Imagine só, um livro que não apenas marcasse as estações, mas que sussurrasse segredos para uma vida melhor. Poor Richard's Almanac não era um simples calendário, era um manual de sabedoria disfarçado de previsões do tempo. Sob o pseudônimo de Richard Saunders, Franklin tecia provérbios que cortavam como lâminas afiadas. Deitar cedo e cedo erguer-se faz o homem saudável, rico e sábio. Não eram conselhos, eram armas. Armadilhas intelectuais que, uma vez disparadas, mudavam mentalidades. E o povo, ávido por orientação em um mundo caótico, devorava cada edição. Por 25 anos. Uma dinastia de papel e tinta que enriqueceu não apenas seus bolsos, mas o espírito de uma nação em formação. Mas Franklin não se detinha em almanaques. Ele queria mais. Queria poder, não o poder que corrompe, mas o que constrói. E em 1736, a Assembleia da Pensilvânia lhe estendeu as chaves, o cargo de escrivão. Um posto modesto?
talvez. Mas para um homem que via oportunidades onde outros enxergavam burocracia, era um tabuleiro de xadrez pronto para ser dominado. Cada documento que passava por suas mãos era uma peça movida com precisão. Cada conexão política, um lance estratégico. Em pouco tempo não era mais um simples funcionário, era o arquiteto invisível das engrenagens do governo. E então veio o convite que mudaria tudo, Postmaster. Não um mero distribuidor de cartas, mas o guardião das veias por onde corria a informação na América. Franklin não apenas aceitou, ele redefiniu o jogo. Sob sua batuta, o serviço postal deixou de ser um luxo para poucos e tornou-se uma rede pulsante, unindo colônias distantes com a eficiência de um sistema nervoso. Uma nação se comunica ou se desintegra, parecia dizer cada rota que ele traçava. E enquanto as cartas viajavam, levavam consigo algo mais precioso que notícias, ideias. Foi nesse caldeirão de correspondências e debates que nasceu sua obra-prima seguinte, a American Philosophical Society. Um clube? Não. Um arsenal intelectual. Um lugar onde cientistas, filósofos e inventores, homens que ousavam pensar além do óbvio, poderiam trocar conhecimentos como mercadores trocavam sedas e especiarias. Franklin não apenas fundou a sociedade, ele a alimentou com sua própria energia, transformando abstrações em bulas práticas, enviadas pelo correio que ele mesmo gerenciava. O saber que não circula é como uma vela sob um alqueire útil apenas para si mesmo, escrevia, enquanto despachava mais um pacote de descobertas. Mas a história, como sempre, tinha seus próprios planos. Enquanto Franklin tecia suas redes de progresso, além das fronteiras da Pensilvânia, um vento de guerra começava a soprar. Os conflitos entre britânicos e franceses pela América não eram mais eco de batalhas distantes, eram uma tempestade se formando no horizonte. E as colônias presas entre dois impérios tremiam. Os quaquers, com sua fé inquebrantável na não-violência, recusavam-se a pegar em armas. O governador, atolado em interesses pessoais, bloqueava fundos para a defesa. E os colonos das fronteiras estavam à mercê de ataques, sem proteção, sem esperança. Era o tipo de crise que quebrava homens comuns. Mas Franklin, ele viu uma oportunidade disfarçada de caos. Em 1747, enquanto a guerra do rei Jorge devorava recursos e vidas, ele publicou Plain Truth, um panfleto que não pedia, exigia ação. Não qualquer milícia, mas uma força democrática onde os oficiais fossem eleitos pelos próprios soldados, não impostos por nascimento ou riqueza. A verdadeira autoridade não vem do sangue, mas da confiança, argumentava. E o povo ouviu. Em semanas, loterias foram organizadas, fundos arrecadados, canhões comprados. Milhares de libras esterlinas, 3.000 para ser exato, fluíram para equipar uma defesa que pela primeira vez, pertencia ao povo. Mas o destino, irônico como sempre, tinha outros planos. A milícia nunca chegou a lutar. A guerra terminou. E o que poderia ter sido um fracasso, Franklin transformou em lição. Uma nação que se prepara para a guerra, mesmo que não a faça, já venceu metade da batalha. As sementes estavam plantadas. A ideia de uma América unida, capaz de se defender, e mais importante, de se governar, já não era um sonho. Era uma possibilidade tangível. E então, como se o universo quisesse testar sua resolução, a vida lhe apresentou Thomas Paine. Não um aliado, mas um rival, o homem que, como proprietário da Pensilvânia, detinha o poder que Franklin tanto queria democratizar. Por anos os dois dançaram uma valsa de interesses. Paine apegado a privilégios coloniais, Franklin, tecendo alianças que aos poucos, minavam seu controle. Em 1748 a partida estava apenas começando. E Franklin, como sempre, já tinha o próximo lance planejado. A estabilidade financeira tão perseguida, finalmente se instalou em sua vida. Não como um mero alívio, mas como uma plataforma sólida e inabalável, de onde Franklin poderia pela primeira vez, erguer os olhos do cotidiano e contemplar o horizonte de suas verdadeiras paixões. O homem que outrora contava cada moeda para manter sua gráfica agora se permitia o luxo da curiosidade. E que luxo era aquele? Não o dos salões dourados, mas o da mente livre, ávida por desvendar os segredos que o mundo insinuava, mas poucos se atreviam a decifrar. A aposentadoria? Uma palavra inadequada para o que se anunciava. Franklin não se retirava, ele se reinventava. A oficina de impressão, aquela velha aliada que o sustentara nas horas mais áridas, seguia prosperando sob as mãos hábeis de David Hall, o fiel mestre impressor. Os negócios floresciam, as máquinas rodavam, os jornais circulavam, tudo como um mecanismo bem oleado, agora independente de sua presença diária. Era a recompensa silenciosa daqueles que, como ele, haviam semeado com disciplina. Mas Franklin não era homem de colher apenas o que plantara.
Seu espírito inquieto já espreitava novos territórios. E então, a ciência o chamou. Não como um passatempo de salão, mas como uma obsessão queimando em suas veias. Por anos, ele havia observado, questionado, rabiscado teorias às margens de seus almanaques, aqueles mesmos Poor Richards que, entre provérbios e conselhos práticos, escondiam anotações sobre fenômenos naturais. Agora finalmente tinha tempo. Tempo para mergulhar de cabeça naquilo que o fascinava, os mistérios invisíveis da eletricidade, esse fluido intangível que, como a liberdade, parecia escorregar entre os dedos dos homens. E foi em 1743 que o destino, sempre atento aos que ousam, lhe apresentou um presente, o Dr. Archibald Spencer. O escocês chegará a Boston com seu espetáculo itinerante de maravilhas científicas, e Franklin, como sempre, estava no lugar certo na hora certa. Entre os aparatos que o médico exibia, um gesto aparentemente simples roubou-lhe a atenção. O atrito de um tubo de vidro, o surgimento de faíscas dançantes, a promessa de um poder oculto. Era como se alguém tivesse acendido uma tocha em uma sala escura. Ele precisava daquilo. Com a determinação que o caracterizava, Franklin não se contentou em assistir. Queria replicar, entender, dominar. Escreveu a Peter Collinson, seu contato em Londres, pedindo os tubos de vidro, os instrumentos, as instruções. Enquanto aguardava, mobilizou os artesãos de Filadélfia, os mesmos que forjavam suas prensas e martelavam suas placas de cobre, para criar réplicas. Não havia obstáculo que sua rede de contatos e sua engenhosidade não pudessem transpor. Em pouco tempo, seu laboratório improvisado estava pronto. E assim, em 1747, começou a dança com os relâmpagos. Os primeiros experimentos foram um diálogo com o desconhecido. Os frascos de Leyden, aqueles recipientes de vidro revestidos de folha metálica, inventados na Holanda, revelaram-se aliados inesperados. Franklin os estudou, desmontou, reconstruiu. Descobriu que não era o conteúdo que armazenava a eletricidade, mas o próprio vidro, aquele isolante traidor que, ao mesmo tempo, aprisionava e libertava a força invisível. Anotou tudo: a carga positiva, a negativa, a atração, a repulsão. Cada faísca era uma letra. Cada descarga, uma palavra em um idioma que só ele começava a decifrar. E então veio a pergunta que mudaria tudo: e se o relâmpago não fosse senão eletricidade em sua forma mais grandiosa? A ideia era tão ousada quanto simples. Se as faíscas de seu laboratório e os raios que rasgavam o céu compartilhavam a mesma natureza, então o homem poderia domá-los. Franklin não era de esperar por provas alheias. Em 1749, enquanto a Europa ainda debatia teorias, ele já esboçava seu plano. Escreveu a Collinson, detalhando suas hipóteses em cartas que mais tarde fariam história. O amigo, reconhecendo o gênio nas linhas apressadas, as encaminhou à Royal Society. Londres se maravilhou. Paris, traduzindo-as para o francês também. Mas Franklin não se contentava com o reconhecimento. Queria a prova. Em 1752, enquanto o conde de Buffon e Dalibard realizavam seu experimento na França, arrebatando até o rei Luís XV com a descarga elétrica capturada, Franklin preparava seu próprio teste. Sem pompa, sem plateia de nobres. Apenas ele, um papagaio de seda, uma chave de metal e uma tempestade se aproximando. Quando o fio molhado conduziu a eletricidade dos céus até seus dedos, quando a chave saltou faíscas ao toque, não houve gritos de triunfo. Apenas um sorriso discreto, a certeza silenciosa de que mais uma vez, a audácia havia sido recompensada. O para-raios nasceu dessa ousadia. Não como uma invenção qualquer, mas como um presente à humanidade, uma maneira de proteger cidades, navios, vidas. Algo tão revolucionário que mesmo séculos depois ainda se ergue nos telhados do mundo. A Royal Society, incapaz de ignorar tamanha contribuição, lhe concedeu a medalha Copley, o primeiro americano a recebê-la. Harvard e Yale, reconhecendo o gênio que transcendia as fronteiras do comércio, lhe outorgaram títulos honorários. Mas Franklin não parou por aí. Seu laboratório improvisado continuou a ferver com ideias. Investigou a condução de calor, aperfeiçoou lares para que o fogo aquecesse mais com menos lenha. Inventou o catéter flexível, salvando vidas onde a medicina ainda tropeçava. E em 1762, como se quisesse provar que até a música podia ser ciência, apresentou ao mundo a harmônica de vidro, um instrumento tão etéreo quanto seus experimentos com eletricidade, cujas notas pareciam ecoar a própria harmonia do universo. Cada descoberta, cada invenção, era mais uma peça em seu legado. Não buscava fama, embora ela o seguisse. Não almejava fortuna, embora esta já lhe pertencesse.
O que o movia era algo mais profundo, a crença inabalável de que o conhecimento, como a liberdade, não deveria ser privilégio de poucos. E assim, com as mãos ainda marcadas pela tinta da imprensa e a mente iluminada pelos relâmpagos que domesticara, Benjamin Franklin seguia adiante, sempre adiante. E então, como se a própria curiosidade fosse um instrumento a ser dominado, ele aprendeu a tocar a harmonia bifocal. Não bastava ver o mundo com clareza, era preciso enxergá-lo em duas perspectivas ao mesmo tempo. Em 1785, enquanto outros ainda se contentavam com lentes embaçadas pelo tempo, Franklin desvendou o segredo dos óculos que corrigiam a visão de perto e de longe, como se o futuro pudesse ser ajustado com um simples gesto. Mas sua mente não se detinha em fronteiras tão pequenas. Enquanto navegava entre a América e a Europa, suas observações traçavam rotas invisíveis no oceano. Hoje, conhecemos essa corrente como Gulf Stream, um rio dentro do mar que ele mapeou com a precisão de quem decifra os segredos da natureza. E falando em Europa, o velho continente. Lá, onde os salões ecoavam com debates tão inflamados quanto as velas de suas próprias lâmpadas, Franklin não era apenas um inventor, mas um estrategista. A política, para ele, era outra forma de engenharia. Construir pontes onde outros erguiam muros. Em 1751, a Assembleia da Pensilvânia o elegeu como seu representante, um cargo que não era herança, mas conquista. Seu filho, William, herdara mais do que o nome, a mesma determinação para servir, assumindo o posto de Clark com uma habilidade que orgulharia qualquer pai. E quando as contas se acumulavam, quando os projetos ameaçavam naufragar em burocracia, Franklin, com sua mente ágil, encontrava soluções. As ruas de Filadélfia merecem mais do que lama e escuridão, declarou, enquanto esboçava o plano para calçá-las e iluminá-las. As lâmpadas que projetou não eram meros objetos, eram promessas de segurança, de progresso. E quando o fumo ameaçava ofuscar a luz, ele redesenhou as tampas, dividindo-as em 4 painéis de vidro, um sistema tão simples quanto genial, onde cada peça quebrada poderia ser substituída sem desmontar o todo. Por que complicar o que pode ser claro? Parecia dizer cada detalhe. Mas sua visão não se limitava aos becos de Filadélfia. Em 1753, quando as tensões entre colonos e as nações nativas ameaçavam incendiar a fronteira, Franklin não se contentou em observar. Partiu para Carlisle, onde, junto a outros comissionados, buscou diálogo com os líderes tribais. As palavras trocadas naquela reunião carregavam o peso de um futuro incerto. Os chefes indígenas falavam de terras violadas, de promessas quebradas, os colonos, de sonhos que esbarravam em fronteiras invisíveis. Nada foi resolvido naquele dia, exceto a certeza de que a guerra era um espectro cada vez mais próximo. E quando Londres, pressentindo a tempestade, convocou as colônias para um encontro em Albany, em junho de 1754, Franklin não hesitou. Lá, entre negociações com a Confederação Iroquesa e planos de defesa colonial, ele apresentaria algo mais ousado, um esboço de união. O Plano de Albany não era apenas um documento, era um manifesto. Nele, Franklin propunha um congresso colonial, onde cada território teria voz proporcional ao seu povo. Um presidente geral, eleito pelos representantes, governaria não por decreto mas por consenso. Uma só força, uma só voz resumia a serpente cortada em 8 partes que ilustrava sua ideia, publicada em seu próprio jornal, a Pennsylvania Gazette, em maio daquele ano. Junte-se ou pereça, advertia a legenda. Mas os governos coloniais, apegados a seus pequenos poderes, rejeitaram a visão. O plano foi arquivado, mais uma semente plantada em solo estéril, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, a guerra se aproximava. Os quakers da Pensilvânia, donos das terras, resistiam a taxar suas propriedades para financiar a defesa. Como pagar por uma guerra que não queremos? Questionavam. Mas Franklin sabia que a neutralidade era um luxo que a história não concederia. Quando o general Edward Braddock chegou com suas tropas, demandando suprimentos, foi Franklin quem garantiu que a Pensilvânia respondesse, mesmo que isso significasse hipotecar seu próprio patrimônio. Se o dinheiro não vem, que vem a criatividade, deve ter pensado, enquanto negociava com mercadores, implorava aos proprietários e por fim conseguiu o necessário. Braddock partiu para a batalha e nunca voltou. Sua derrota em 1755 deixou mais do que um exército desmoralizado, deixou dívidas. E Franklin, que já havia emprestado seu nome e seus bens à causa, viu-se agora enredado em um jogo perigoso. O governador Shirley, de Massachusetts, negou-lhe ajuda. A Assembleia, desesperada, suplicou aos donos das terras, os Pendet, abrissem os cofres.
Thomas Paine, o proprietário, ofereceu uma migalha, 1.000 libras, como se a liberdade pudesse ser comprada a prestações. Franklin aceitou o dinheiro, mas não a humilhação. Isso não é caridade, é um empréstimo à pátria, deve ter murmurado, enquanto traçava novos planos. Afinal, para um homem que domesticara relâmpagos e desvendara correntes marinhas, uma crise financeira era apenas mais um quebra-cabeça a ser resolvido. E se a solução não estava nos cofres alheios, estaria em sua própria engenhosidade. Porque Benjamin Franklin não se curvava aos ventos, ele aprenderá, há muito, a navegar contra eles. Você se pergunta se a liberdade e a segurança podem coexistir? Franklin não apenas respondia a essa pergunta, ele a transformava em ação. Não precisarão se preocupar com nenhuma das duas, teria dito, com aquele sorriso que escondia mais estratégia do que serenidade. Porque a verdadeira segurança não vem da submissão, mas da clareza. E a liberdade? Bem, a liberdade é o que resta quando se recusa a curvar a coluna. Os Paine acharam que o haviam domado com suas negociações mesquinhas. Engano deles. Franklin perdoou-lhes a arrogância, não por bondade mas por cálculo. Um homem que domina as correntes do oceano não se perde em marolas políticas. E quando a Assembleia da Pensilvânia, com esforço hercúleo, arrancou os fundos que os proprietários negavam, não foi um milagre, foi a prova de que a teimosia, quando bem aplicada, move montanhas. Eles ressuscitaram Benjamin, murmuraríamos hoje. Mas a verdade? Franklin nunca esteve morto. Apenas aguardava o momento certo para mostrar que suas ideias, como fogo que capturou do céu, não se apagavam com um sopro de desdém. Aos 50 anos, quando outros homens já se acomodam à sombra de suas conquistas, ele vestiu o uniforme da milícia. Não por vaidade, mas por princípio. Um acampamento militar, ao lado do filho William, não era um refúgio, era um laboratório. Ali, entre estratégias e disciplinas, Franklin observava como homens comuns se transformavam em força coletiva. E quando o título de coronel lhe foi oferecido, não foi uma honraria, mas um reconhecimento. Até nos campos de batalha, sua mente era a arma mais afiada. Até que, claro, a política, sempre a política, tornou o ar irrespirável. Os Paine, incomodados com o coronel que pensava demais, preferiram vê-lo longe. Ele é um incômodo, devem ter sussurrado. Franklin sorriu. Um incômodo é apenas um homem à frente de seu tempo. A Assembleia, astuta, soube ler o jogo. Envie-o a Londres. Que vá convencer os proprietários a ceder, como se Franklin precisasse de permissão para brilhar. Em junho de 1757, pai e filho embarcaram não como suplicantes, mas como embaixadores de uma ideia perigosa. As colônias não eram crianças a serem tuteladas, mas sócias a serem ouvidas. E Londres? Londres seria seu tabuleiro. Os salões da elite britânica não estavam preparados para ele. Collinson, Strahan, o bom Dr. Pringle, homens de ciência e letras que entre copos de vinho e debates filosóficos, descobriam que o selvagem colonial falava sua língua com mais elegância do que eles próprios. A Royal Society, os Honest Whigs, os clubes onde se decidia o destino de impérios. Franklin não apenas entrou nesses círculos, ele os redefiniu. Porque quando um homem que isolou a eletricidade e mapeou o Golfo do México senta à mesa, até os lords mais arrogantes inclinam o ouvido. Mas os Paine não eram homens de ciência. Eram homens de posse. E quando, em janeiro de 1758, Franklin os enfrentou, não houve cortesia que encobrisse o abismo entre suas visões. A Assembleia, disseram eles, pode aconselhar. Nada mais. Como se a América fosse um brinquedo a ser empurrado de um lado para outro. Franklin ouviu, anotou, e com a paciência de um jogador de xadrez, começou a mover suas peças. Se os Paine recusavam a parceria que a coroa assumisse. Se a metrópole via as colônias como vassalas, ele mostraria que vassalas bem informadas são perigosas. E enquanto Londres debatia taxas e privilégios, Franklin agia, viajava. Em Eggton, rastreava as raízes de sua família como quem desenterra provas de um legado maior. Na Escócia, recebia honras que os nobres britânicos jamais sonhariam merecer. Em St. Andrews e Oxford, os doutorados não eram diplomas, eram armas. Porque um Dr. Franklin não era apenas um cientista, era um homem cuja palavra carregava o peso de instituições centenárias. E quando, em 1759, cruzou o canal para a França e a Holanda, não foi como turista, mas como celebridade. Adam Smith e David Hume não o recebiam como igual, recebiam-no como oráculo. Até que em 1762, com a guerra contra a França ainda quente, Franklin sentou para escrever não um tratado, mas um manifesto. A causa da Grã-Bretanha e de suas colônias examinada não era um pedido, era um aviso. Devolvam o Canadá à França, propunha, se o preço for perder a lealdade das colônias.
Porque um império que não sabe ouvir seus filhos está fadado a perdê-los. E enquanto Londres se debatia entre a ganância e a razão, Franklin já olhava além. Seu filho William, agora governador real de Nova Jersey, era a prova de que a influência não se herdava, conquistava-se. Claro, havia os murmúrios. O filho bastardo, a mulher esquecida nos bastidores, as escolhas que feriam convenções. Mas Franklin não governava por moralismos. Governava por resultados. E se a história o lembraria como o homem que desafiou um império, seus contemporâneos sabiam a verdade mais incômoda. Ele não desafiava, ele reescrevia as regras. Uma a uma. Eis que surge William Temple Franklin, nome que carrega o peso de um legado e a ironia de um destino. Templo, como não rir da palavra? Benjamin, o arquiteto de si mesmo, teria adorado a metáfora, a família como santuário, sim, mas um santuário construído com as mãos cativas de quem sabe que os deuses não dão nada de graça. Criar aquele menino não era dever de um homem só, era pacto. E pactos Franklin conhecia bem, se assinavam com tinta, sangue ou silêncio, preferencialmente os três. Mas enquanto a Filadélfia de 1764 ardia em tensões que nem mesmo seu gênio poderia apagar, Benjamin estava ausente. Não por acaso. A defesa da fronteira era um escândalo. Colonos do Oeste, abandonados à própria sorte, viravam lobos contra os nativos que a coroa jurava proteger. Os Paxton Boys, esses bons cristãos com facas e ódio, marcharam sobre Filadélfia não como foras da lei, mas como heróis recebidos com pão e sal viemos limpar a terra, diziam, enquanto escalpos secavam ao sol como troféus de uma guerra que ninguém declarara. O governo, esse monstro de 1000 cabeças, enviou delegados para acalmar os ânimos, ou seja, para oferecer migalhas enquanto o banquete do extermínio seguia seu curso. Franklin, que já vira demais, soube na hora, aquelas mãos ensanguentadas não recuariam por palavras. E quando a violência explodiu, quando os corpos se amontoaram e a recompensa por escalpos foi anunciada como política oficial, ele sentiu o gosto amargo da traição. Não há dos colonos. Há daqueles que em Londres assinavam decretos com a mesma caneta que escrevia a civilização. Foi então que o velho bem voltou ao tabuleiro. Em março de 1764, enquanto a Assembleia da Pensilvânia se contorcia entre o medo e a revolta, ele redigiu resoluções que eram facas afiadas. Ou os proprietários, aqueles parasitas que sugavam a colônia sem dar nada em troca, financiavam a defesa ou que o diabo os levasse. A ironia? O mesmo homem que anos antes defenderá os direitos dos nativos agora usava a ameaça de sua destruição como moeda de barganha. Mas Franklin não jogava xadrez, jogava gol, onde as peças se movem e as regras se reescrevem a cada lance. Quando a Assembleia, exausta, votou por enviá-lo de volta a Londres, acabe com os proprietários. Ele sorriu, não por vitória, por saber que a próxima partida já estava começando. Londres, novembro de 1764. Benjamin desembarcou com a elegância de um homem que sabe que está sendo observado. Não imaginava como ninguém imaginava que o Império, em sua arrogância, já preparava o golpe seguinte. Vocês, colonos, não conseguem nem se defender sozinhos, sussurravam os lordes entre taças de vinho. Precisam de nossa proteção. E proteção, meus caros, custa. O Stamp Act não foi um erro de cálculo, foi um aviso. Um imposto sobre cada pedaço de papel, cada contrato, cada jornal, como se a liberdade pudesse ser taxada por selo. Franklin, sempre o pragmático, tentou dançar. Militares? Claro, mas não assim. John Hughes, seu aliado em Filadélfia, foi nomeado cobrador dos impostos. O que poderia dar errado? Tudo. Quando a violência irrompeu, quando Hughes foi ameaçado, quando a casa de Franklin foi cercada por uma multidão que não queria mais pedir, mas tomar, ele entendeu. O jogo havia mudado. Os colonos não viam nele um agente da coroa. Viam um traidor. Ou pior, um ingênuo. Eles acham que sou leal a Londres, escreveu, enquanto as cartas de ameaça se acumulavam. Londres acha que sou americano demais. A verdade? Ele era as duas coisas. E nenhuma. Até que em 13 de fevereiro de 1766, no salão frio do parlamento, Franklin fez o que melhor sabia. Transformou a defesa em ataque. Não com gritos, mas com uma performance calculada. Revogação pediu não como súplica, mas como troca. Deem-nos espaço para respirar, e daremos a vocês um império que não desmorone. Funcionou. O Stamp Act foi revogado. Por um momento, pareceu que o gênio havia vencido. Até os Towson Acts. Junho de 1767. Novos impostos. Nova humilhação. Desta vez não sobre papel, mas sobre chumbo, vidro, chá, itens que nenhum colono poderia evitar.
Franklin, agora visto como o homem de Londres pelos radicais e como o americano perigoso pelos lords, tentou novamente, petições, cartas, o jogo diplomático. Mas a Pensilvânia, sua querida Pensilvânia, já não era mais sua. E quando, em 5 de março de 1770, as notícias do massacre de Boston cruzaram o Atlântico, 5 mortos, sangue na neve, a mentira da defesa, desmascarada, ele soube, não havia mais volta. Os britânicos recuaram. Os impostos sobre a maioria dos itens foram suspensos. Menos o chá. Menos o chá. Franklin, o homem que rira de tempestades, sentiu o chão tremer. Em 1773, enquanto os navios da Companhia das Índias Orientais atracavam carregados de folhas amaldiçoadas, ele escreveu sátiras, avisos, regras para um grande império, onde explicava com ironia cortante como reduzir um império a cinzas. Basta tratar seus súditos como escravos e esperar que eles não notem. Londres não ouviu. Até que em dezembro daquele ano, um grupo de homens disfarçados de Mohawks jogou 342 caixas de chá no porto de Boston. E o mundo virou de cabeça para baixo. O absurdo era tão claro que até um rei estrangeiro viu. Frederico, o Grande da Prússia, ironizou em um edito. Como os ingleses, depois de tanto explorar os alemães, agora se surpreendem quando os americanos resistem. A lógica era cruelmente simples. Um império não pode exigir lealdade enquanto esmaga com impostos. E quando Londres, em um gesto de falsa generosidade, propôs aliviar a carga, mas mantendo o controle, Benjamin riu. Não de alegria, mas de desdém. Um favor do opressor ainda é uma corrente, mesmo que dourada. Enquanto isso, nos portos, nas tabernas, nas páginas dos jornais, as cartas de Thomas Hutchinson, governador de Massachusetts, eram lidas em voz alta. Os colonos são crianças ingratas, escrevia ele, sem saber que suas palavras já haviam sido roubadas, publicadas, transformadas em pólvora. O parlamento, furioso, retaliou, fechou o porto de Boston, dissolveu assembleias, mandou soldados. Vão aprender a obedecer, pensavam. Mas Benjamin sabia, quando um homem é empurrado contra a parede, ele não se ajoelha, ele pega a parede e a derruba. E então, em 18 de abril de 1775, o primeiro tiro ecoou em Lexington. Não foi um acidente. Foi o som de um império rachando. Débora não viveu para ver. Sua mulher, a âncora que o mantinha firme enquanto ele navegava tempestades, partiu em silêncio, deixando sozinho com a revolução e um filho que agora olhava para ele não como um pai, mas como um traidor. William, seu herdeiro, seu orgulho, escolheu a coroa. Neutralidade dizia, como se a neutralidade fosse possível quando o chão tremia sob os pés. Eles se encontraram em Filadélfia, em uma casa perto do rio, e as palavras foram poucas. Você está do lado errado da história, Benjamin murmurou. William respondeu com o peso de um uniforme britânico. Não houve abraço. Só o som do vento batendo nas janelas, como se a própria América suspirasse. No dia seguinte, ele entrou no Salão da Independência não como um homem partido, mas como um farol. O Congresso hesitava. Dickinson ainda sonhava com a ramo de oliveira, uma petição derradeira ao rei, como se Jorge III fosse de repente se comover com palavras depois de décadas de surdez. Benjamin ouviu em silêncio. Depois pegou a caneta. Gentleman disse, nós já tentamos suplicar. Agora é hora de declarar. E quando as notícias de Bunker Hill chegaram, os britânicos vitoriosos, mas com quase 1000 homens caídos em um único dia, ele soube, a guerra não era mais uma ameaça. Era um fato. As colônias não pediriam permissão para serem livres. Elas seriam. Então, em julho de 1775, enquanto o verão queimava Filadélfia, ele desenterrou um velho plano. O mesmo que havia apresentado em Albany 20 anos antes, quando ainda acreditava que a união poderia ser negociada. Agora, não era mais um pedido. Era um esboço do futuro. Um governo federal, poderes divididos, colônias, estados, ligados não por um rei distante, mas por uma ideia. Uma república, se vocês puderem mantê-la, diria mais tarde. Naquele verão, ele a desenhou no papel, como um arquiteto traçando os alicerces de um mundo novo. E enquanto os canhões rugiam ao norte, enquanto os delegados discutiam, enquanto seu próprio filho vestia o vermelho dos inimigos, Benjamin Franklin trabalhava. Não havia tempo para luto. Não havia espaço para dúvidas. A América estava nascendo. E ele seria sua parteira. Agora. Enquanto John Adams traça suas palavras para Abigail, a tinta ainda úmida de urgência, a história já se escreve com fogo e aço. Sim, minha querida, compreendo seu incômodo com as palavras de Franklin, mas não é a hesitação que nos define, é a ousadia que nos salva. Os homens que tremem diante das decisões não forjam nações. Eles as enterram.
E em março de 1776, quando o inverno ainda mordia as colônias como um credor impiedoso, Benjamin Franklin recebeu uma missão que não era pedido, era destino: liderar a tentativa de convencer o Canadá a se juntar à causa. Uma tarefa fadada ao fracasso? Talvez. Mas Franklin não via derrotas, via lições. Um povo que não ousa, não merece a liberdade que clama, diria mais tarde, enquanto o gelo do norte congelava suas esperanças e o parlamento londrino ria de suas cartas. Ele voltou com as mãos vazias, mas a cabeça cheia de uma verdade cruel. As colônias não tinham exército, não tinham ouro, não tinham nada, exceto a teimosia de quem já decidiu que não será escravo. E então veio Common Sense. Janeiro de 1776. Um panfleto que não pedia permissão para ser lido, exigia. Thomas Paine não escrevia e incendiava. O rei é um tirano, a monarquia é uma farsa, e a independência não é uma escolha, é um dever. As palavras voaram como balas, perfurando o medo que ainda prendia muitos delegados. Até o Congresso, tão lento quanto um navio sem vento, sentiu o chão tremer. Chegou a hora, murmuravam nos corredores de Filadélfia. E em uma sala abafada, a poucos quarteirões da casa de Franklin, 5 homens se reuniram para redigir não um documento, mas um ato de criação. Jefferson, o virginiano de mãos trêmulas e mente afiada, recebeu a caneta. Escreva, Tom. Escreva como se o próprio Deus estivesse ditando. E ele escreveu, rasgou, reescreveu, amaldiçoou cada vírgula até que as palavras soassem como um trovão. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Franklin, o velho sábio, ajustou aqui e ali, apagando o excesso de poesia, afiando o aço da lógica. Menos flores, mais facas, meu caro. Estamos declarando guerra, não cortejando uma dama. 2 de julho. O voto. 12 colônias disseram sim. Nova York, covarde, hesitou, até que a multidão nas ruas gritou mais alto que seus medos. Independência ou morte. E então, num gesto que ecoaria por séculos, 56 homens assinaram seu próprio mandato de enforcamento. Agora, cavalheiros, devemos todos nos enforcar juntos, ou conquistaremos a liberdade como homens. Franklin sorriu, como se já visse o futuro. Sabia que alguns daqueles nomes seriam esquecidos. Outros, como o seu, se tornariam lendas. Mas naquele momento pouco importava. A América havia nascido no papel, falava restar fazê-la nascer no sangue. E o sangue não demoraria. Enquanto os sinos repicavam em Filadélfia, os canhões britânicos já miravam Nova York. O Congresso, agora um governo de fato, precisava de mais que palavras, precisava de aliados, de ouro, de pólvora. E quem melhor para consegui-los que o homem que já havia encantado reis e seduzido salões? Franklin, você vai à França. Não como mendigo, mas como profeta. Venda-lhes não uma guerra, mas um sonho. Ele embarcou com 2 companheiros, Silas Deane, o ambicioso, e Arthur Lee, o paranoico, e uma missão impossível: transformar a simpatia francesa em navios, em baionetas, em reconhecimento. Diga a eles que somos o futuro, instruiu o Congresso. Diga a eles que a liberdade é contagiosa. E Franklin, o mestre dos jogos de poder, soube jogar. Não chegou a Versalhes como um diplomata, mas como uma celebridade, o sábio colonial, o homem que domava raios, o filósofo que desafiava reis. Vestiu-se como um camponês com seu gorro de pele de Marta e seu sorriso desarmante, enquanto a nobreza francesa, ávida por exotismo, se derretia a seus pés. Mon Dieu, é o próprio Rousseau em carne e osso. Suspiravam as damas, enquanto ele, astuto, convertia admiração em promessas. Passe, sua pequena vila nos arredores de Paris, tornou-se o quartel-general da Revolução. Ali, entre jantares com Voltaire e experimentos científicos que fascinavam a corte, Franklin tecia a aliança que salvaria a América. Os franceses amam 2 coisas, minha cara: a glória e o ódio aos britânicos. Deles ambas. E quando a notícia de Saratoga chegou, 19 de outubro de 1777, a primeira grande vitória americana, ele soube que tinha a França na palma da mão. Agora, majestade, é hora de escolher um lado. A história não perdoa os hesitantes. Em fevereiro de 1778, os tratados foram assinados. Aliança militar, comércio, reconhecimento. A França entrava na guerra. E com ela, a Espanha, a Holanda, o mundo. Gentlemen, a maré virou, anunciou Franklin, enquanto os sinos de Notre Dame repicavam não por um rei, mas por uma república nascente. Mas a vitória tinha seu preço. Silas Deane, o ambicioso, foi descoberto traindo a causa por dinheiro. Arthur Lee, o paranoico, envenenava a delegação com suas suspeitas. E no meio deles, Benjamin Franklin, o velho lobo, mantinha o curso. Deixem que se destruam. Nós temos uma nação para salvar. E quando John Adams chegou, em 1778,
Com seu rigor puritano e seu desprezo por meias medidas, o choque foi inevitável. Franklin, você está muito ocupado com seus jantares. Enquanto isso, a guerra continua. E o velho sábio, sem se alterar, respondeu: meu caro Adams, você pode conquistar uma batalha com canhões. Mas uma guerra? Isso se ganha com amigos. Porque enquanto Adams xingava os franceses nos bastidores, Franklin os conquistava nos salões. Cada taça de vinho, cada risada, cada promessa sussurrada era uma baioneta a mais para Washington. E então veio 1779. O Congresso, impaciente, nomeou Franklin ministro plenipotenciário, o rosto da América na Europa. Faça o que for necessário, disseram. E ele fez. Negociou com os britânicos às escondidas, enquanto a França olhava de lado. A paz não se pede, se constrói, murmurava, enquanto tecia um acordo que deixaria todos insatisfeitos, exceto a América. Porque no fim só uma coisa importava, que a bandeira de estrela sobrevivesse. E quando Yorktown caiu, em 19 de outubro de 1781, quando Corvallis se rendeu e os sinos repicaram de Boston a Charleston, Franklin já estava um passo à frente. A guerra acabou. Agora vem a paz. E a paz, meu caro, é apenas outra forma de guerra. Porque enquanto os generais comemoravam, ele sabia, os tratados ainda precisavam ser escritos. Os britânicos humilhados queriam vingança. Os franceses céticos queriam garantias. E os americanos? Queriam tudo. Então, em 1782, quando John Jay chegou a Paris com suas exigências e seus princípios inegociáveis, Franklin soube que era a hora de jogar seu último trunfo. Senhores, a América não será uma colônia de ninguém. Nem da Grã-Bretanha nem da França. E com uma mistura de charme, ameaças veladas e pura teimosia, ele conseguiu o impossível. Um tratado de paz que não só reconhecia a independência, como expandia as fronteiras americanas até o Mississippi. Tomamos um continente, cavalheiros. Agora cabe a nós não estragá-lo. Quando embarcou de volta para casa em 1785, a Europa inteira o aclamava. Reis, filósofos, generais, todos queriam um pedaço de sua sabedoria. Mas Franklin, olhando o horizonte, só pensava em uma coisa: a América não é um experimento, é um destino. E eu fui apenas o homem que acendeu a faísca. Enquanto o navio cortava as ondas, ele sorriu, sabendo que a história já o havia absolvido. Porque alguns homens nascem para reinar, outros para conquistar. Benjamin Franklin nasceu para criar. Enquanto a Europa ainda se debatia com os escombros de impérios e as cicatrizes de guerras, a América escrevia seu futuro com tinta fresca sobre pergaminho imaculado. E no centro dessa revolução silenciosa, como sempre, estava ele, Benjamin Franklin. Não mais o homem que desafiara raios ou negociara pazes, mas o sábio que agora tecia com mãos experientes os fios de uma nação ainda trêmula. Os britânicos, aqueles que outrora o chamavam de traidor, agora o observavam com uma mistura de inveja e respeito velado. Lord Shelburne, o homem que ousara estender a mão quando outros cusperiam veneno, tornará-se primeiro-ministro. Ironias do destino. O mesmo império que tentará esmagar a rebelião americana agora era governado por quem a reconhecera. Franklin sorriu ao saber. Não por vingança, ele estava acima disso, mas porque a história, mais uma vez, provara que a razão vencia a arrogância. E quando John Adams, John Jay e Henry Lawrence desembarcaram em Paris para selar o que ele mesmo iniciará, o velho estadista permitiu-se um momento de orgulho quieto. Temple, seu neto, agora secretário da delegação, era a prova viva de que seu legado não se resumia a tratados, mas a gerações. O Tratado de Paris, assinado em 3 de setembro de 1783, não foi apenas um papel, foi o certificado de nascimento de um país. E Franklin, com sua assinatura tremula mas firme, soube que aquele documento carregava mais do que palavras, carregava o peso de sonhos que ele ajudara a plantar. Quando embarcou de volta para casa em dezembro de 1784, depois de passar o bastão a Thomas Jefferson, um homem brilhante, embora ainda verde demais para os jogos da diplomacia, ele não levou bagagens cheias de ouro ou condecorações. Levou algo mais precioso, a certeza de que a América, apesar de suas feridas abertas, poderia ser grande. Mas a liberdade, como ele bem sabia, era apenas o primeiro ato. O segundo? Sobreviver a ela. Os artigos da Confederação, aquele esboço frágil de governo, já rangiam sob o peso de suas próprias contradições. 13 colônias, agora estados soberanos, olhavam-se com desconfiança. Unidade ou caos? Franklin via os sinais. A rebelião de Chais em Massachusetts não era um motim, era um aviso. Quando farmers armados marchavam contra cortes e credores, não era apenas sobre dívidas.
Era sobre um sistema que falhava em proteger os que o haviam criado. E enquanto alguns em Congresso torciam o nariz para o problema de Massachusetts, ele sabia. Aquilo era o futuro batendo à porta. Então veio 1787. Um verão abafado em Filadélfia, onde o ar cheirava a tinta, suor e destino. Washington estava lá, sim, o general, o herói, o homem que poderia ter sido o rei, mas escolheu ser cidadão. E quando os delegados se reuniram para não apenas consertar os artigos, mas reinventar a nação, Franklin fez o que sempre fizera: ouvir. Falou pouco, mas quando fez, suas palavras caíram como sementes em terra fértil. Usou a arte socrática não para humilhar, mas para iluminar. Perguntas simples como facas afiadas, cortando o supérfluo. Senhores, não estamos aqui para decidir quem tem razão, mas o que é certo. E o certo muitas vezes exige que abdiquemos de nosso orgulho. Ele sabia que aquele documento, aquela Constituição, não seria perfeito. Como poderia ser? Era feito por homens, não por deuses. Mas quando Washington lhe pediu sua opinião final, Franklin, com os olhos já turvos pela idade mas a mente mais lúcida que nunca, respondeu com a humildade de quem havia aprendido que a grandeza não está na infalibilidade, mas na capacidade de evoluir. Senhor, aprovo esta Constituição porque, embora não seja a melhor possível, é a melhor que podemos fazer. E se não for perfeita, que as gerações futuras a aperfeiçoem. Enquanto a caneta riscava o pergaminho em setembro daquele ano, ele soube, aquilo era maior que todos eles. Mas Franklin não era apenas um arquiteto de nações. Era, acima de tudo, um homem. E homens enxergam além de fronteiras e tratados. Enquanto a América debatia sua alma política, ele voltava seu olhar para outra batalha, uma que não seria vencida com palavras, mas com consciência. A escravidão. Aquela mancha que envergonhava a própria ideia de liberdade. Ele, que já fora dono de escravos, agora os via com outros olhos. Escreveu sobre isso. Lutou por isso. Em 1787, como presidente da Pennsylvania Society for Promoting the Abolition of Slavery, assinou petições, pressionou congressos, usou sua voz para ecoar o que muitos ainda temiam dizer: nenhum homem é livre enquanto outro homem é acorrentado. Era tarde demais para consertar todos os erros do passado, mas não para tentar. Quando a morte o encontrou, em 17 de abril de 1790, não foi com dor, mas com uma quietude quase poética. 84 anos, uma vida tão longa que parecia ter abarcado séculos. E de certa forma abarcara. Ele vira um império nascer, outro ruir, e uma nação surgir das cinzas da rebeldia. Quando o cortejo fúnebre serpenteou pelas ruas de Filadélfia, não foram apenas americanos que choraram. Foi o mundo. Porque Franklin não pertencia a um país. Pertencia à ideia de progresso. No cemitério de Christchurch, ao lado de Débora, sua amada, ele foi baixado à terra. Mas sua história? Essa nunca foi enterrada. Hoje, quando olhamos para os Estados Unidos, suas glórias, seus conflitos, sua eterna busca por ser melhor, vemos a sombra de Franklin em cada linha da Constituição, em cada debate sobre direitos, em cada faísca de inovação. Ele não foi um santo. Foi um homem. E foi exatamente isso que o tornou extraordinário. Porque no fim, a grandeza não está em ser perfeito. Está em ousar criar algo que sobreviva a você. E nisso Benjamin Franklin foi imortal. Seus feitos não são apenas marcas no passado, são faróis que ainda iluminam o presente. Imagine a cena. Um cortejo fúnebre em Filadélfia, abril de 1790. À frente do caixão de Franklin, clérigos de diferentes denominações caminham lado a lado, não como rivais, mas como guardiões de um legado que transcende credos. Não era apenas um adeus, era uma declaração silenciosa de que suas ideias, sobre tolerância, curiosidade e serviço ao próximo, já haviam se enraizado no solo americano. Eles não estavam ali apenas pela família, estavam ali pela nação que Franklin ajudou a moldar. Eis a beleza de sua história, ela não pertence a um grupo, a uma época ou a uma bandeira. Pertence a quem acredita que o progresso nasce da mão estendida, não do punho cerrado. Franklin não pregava a perfeição, pregava a ação. Não exigia conversão, convidava a colaboração. Faça o bem ao seu próximo, escreveu certa vez, pois isso é o melhor sermão. E assim fez, seja financiando a primeira biblioteca pública, seja negociando alianças que salvaram uma revolução, seja inventando soluções que tornaram a vida mais leve. Sua mensagem era simples: o mundo melhora quando nos importamos. Agora me diga, qual é o seu veredicto? Um homem assim deixa apenas uma assinatura em documentos amarelados ou um rastro de possibilidades que ainda podemos seguir? Ele não era um sonhador passivo, era um arquiteto de realidades. E sua obra-prima?
Uma sociedade onde a ajuda mútua não é caridade, mas fundamento. Pare por um instante e pense, quantas vezes hoje você cruzou com alguém que, como Franklin, transformou uma ideia em ação? Ou quantas vezes você foi essa pessoa? Porque a verdade é que legados não são construídos apenas por gênios solitários, mas por quem escolhe, todos os dias, semear algo que vale a pena colher. E é aqui que a história se torna pessoal. Não estamos falando apenas de um homem que viveu há séculos, estamos falando de um convite. O mesmo que ele fez aos seus contemporâneos, e que agora estende a você. O que você fará com o tempo que tem? Franklin não esperou por permissão para mudar o mundo. Ele começou onde estava com o que tinha. E se há uma lição que sua vida grita, é esta: a grandeza não é um destino, é uma escolha diária. Então, antes de fechar esta página, faça um exercício. Imagine-se daqui a 200 anos. O que as pessoas dirão que você deixou para trás? Um nome esquecido ou uma faísca que ainda aquece outras almas? A resposta não está no passado. Está na próxima ação que você tomar. E se precisar de inspiração, lembre-se, até os raios um dia obedeceram a um homem com uma pipa, uma chave e a coragem de questionar o impossível. O que está impedindo você?